Já temos aqui em estúdio o psicólogo aqui em saúde. Agradeço. Boa tarde, caríssimo. Bem-vindo uma vez mais aqui ao Balanço Geral. Carlos Chong, primeiras relações para essas situações. Vimos aqui um caso que chocou todo um país. Foi um fim de semana, na verdade, sangrento. Tem esse caso, tem outros que iremos trazer na nota de reportagem. De que forma os casais podem evitar situações dessa natureza? Boa tarde, é um prazer sempre estar aqui para analisar estes casos. Primeiro quero me simpatizar muito com as famílias enlutadas. Acredito que não está fácil para ninguém. Portanto, aí vão os meus sentimentos. Na verdade, a questão do feminicídio, que é a matança de mulheres, por serem mulheres, sobretudo dentro dos relacionamentos, ela tem trazido vários problemas dentro da nossa sociedade. Só que longe de pensarmos numa situação de mulher que é morta no casamento, temos que olhar para isto como uma cultura de violência que é perpetuada de gerações para gerações. Se formos analisar as questões que ligam à violência familiar, elas não acontecem somente naquele exato momento. É um homem que teve um estilo de educação, por exemplo, que assistiu violência do pai com a mãe, e ele incorporou aquele modelo de relacionamento como sendo normal. Então ele começa, por exemplo, quando chega a hora de se relacionar, ele também vai fazer ou replicar os modelos de relacionamento que assistiu dos seus pais. Esse é o primeiro ponto. Sim. O segundo ponto é que quando nós falamos dessa questão de violência, também temos que reconhecer que estamos a falar de duas pessoas que talvez uma delas pode não estar a gozar da sua plena saúde mental. Alguns que cometem a violência têm dificuldades enormes de lidar com aspectos emocionais. Sim. E, sobretudo, de lidar com conflitos que vão se instalando ao longo do processo de relacionamento entre duas pessoas. Portanto, a dificuldade que existe para lidar com esta parte mais emotiva, que pode estar fundamentada com stress e entre outras coisas, leva a esta comunicação violenta. Digo comunicação porque sempre quem faz a violência quer comunicar alguma coisa, só que ela não consegue o fazer de uma forma assertiva e saudável. Portanto, são algumas coisas que nós encontramos. Indo um pouco mais a fundo, já dentro do relacionamento, como já eu te via fazer um comentário, te assistia lá do outro lado, é verdade sim que qualquer tipo de violência que nós, ou ato de violência que assistimos na relação, aquela que, sobretudo, sai para fora, ela começa muito antes daquilo, já no namoro. Os sinais da violência são emitidos, mas o que acontece é que, por causa do construto social que nós temos sobre a violência, fomos criando um padrão de comportamento em que a violência é olhada, às vezes, como algo normal. E, às vezes, a vítima faz confusão entre a violência agressiva e uma violência que talvez nem exista, não é afetiva. Ou seja, quando ele é violentado, esse nome de que ele preocupa-se, ele ama, então ele faz essa confusão. Portanto, é justamente neste momento que a violência ela vai crescendo, 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 até chegar a níveis de homicídio. Mas ela já vem acontecendo há bastante tempo, até no namoro, só que nós ignoramos até chegar o dia que chegamos a esses extremos. Para dizer, caríssimo, que logo na fase inicial há necessidade de corrigir este mal. Não esperar que chegue, enfim, a uma situação catastrófica para depois começar a perguntar o que é que falhou para estarmos nisto. Exato, é necessário corrigir, só que esta correção não irá depender somente e unicamente da vítima. Porque o violador, às vezes, ele tem uma estratégia muito bonita de isolar a vítima, não é? Sim. E é preciso que isso se compreenda muito bem na relação. Por exemplo, quando o parceiro começa a dizer, olha, eu sou o único amigo que você tem, não é? E se por acaso você terminar comigo, a sua vida não vai. Então, são sinais iminentes de que este homem pode ser muito controlador e, acima de tudo, ele pode recorrer à violência para poder alcançar os seus objetivos dentro da relação. Então, é preciso que esta pessoa comece desde cedo a colocar limites. Mas eu dizia que não é somente uma missão da vítima, porque às vezes a violência ela acontece por causa de uma outra cultura que é instalada ao redor ou no círculo desta relação. Se essa pessoa vai, por exemplo, de uma madrinha, dizer que, olha, o meu marido ou namorado confiscou meus aparelhos, uma violência mais material, o que é que a madrinha diz?
como é que aconselha? Normalmente temos aquela tendência de dizer que, olha, isto é normal, ele vai mudar, é fundamental você aguentar, não é? Só que, às vezes, isso não constitui verdade. Mas vemos que o violador sofre de um distúrbio de personalidade, não é? Sofre de um distúrbio de personalidade. Por mais que nós façamos o que seja necessário fazer, esta pessoa não vai deixar de ser violenta, porque isto é um quadro psicopatológico que está instalado na pessoa. Então, para esta pessoa mudar, será necessário uma psicoterapia, até se for necessário uma medicação. Então, às vezes, nós aconselhamos as vítimas a lidar com a violência sem conhecer o violador. Então, é fundamental que a sociedade pare de normalizar isso e, acima de tudo, pare de incentivar que as mulheres tentem, por exemplo, você precisa, talvez, mudar a forma como cozinha, mudar a forma como se relaciona sexualmente com ele, como se isso pudesse melhorar a condição do violador. Mas nem sempre isto vai dar certo. Já ouvimos, caro psicólogo, algumas situações de famílias que dizem assim, olha filha, você tem que aguentar, o que é que vai ser de nós aqui no bairro se voltar do lar? Quer dizer, é uma imagem de uma família que você vai colocar em causa. Nós somos uma família bastante prestigiada, respeitada aqui no bairro. Ora, todos os nossos filhos, todas as nossas filhas estão lá no lar e de repente você volta. Inclusive demos aquela festa pomposa de casamento e o que é que isso vai simbolizar? Isto também acaba prejudicando ou não essa forma de pensar? Eu acho que está mais que claro que isso prejudica, porque nós todos fomos formados por crenças que nós fomos aprendendo desde o início. Aquilo que nós acreditamos é isso que vai ditar os nossos comportamentos, até este aguentar num ambiente conflituoso, num ambiente que não existe paz. Tem pessoas que vivem juntas hoje, mas não são mais casadas, estão separadas. Mas por que elas continuam casadas? Justamente por causa desse construto social que nós colocamos como se a realização do ser humano fosse um casamento, não é? O casamento não pode ser olhado como um objetivo final da nossa existência humana. O valor de um ser humano não pode estar estritamente ligado com estar ou não casado. Nós valemos pelo simples fato de a gente existir. Portanto, esses pais que chegam a esses extremos de inibir até a volta da pessoa ao lar ou à sua casa, não é? A casa dos pais, eu acho que deveriam mudar um pouco a perspectiva, porque ninguém deve, naturalmente, se relacionar para poder sofrer uma violência. A relação pressupõe a troca de experiências positivas, de afetos positivos, onde claramente existirão conflitos, mas esses conflitos deverão ser tratados também de uma forma saudável. Quando sempre há um culpado na história, e o culpado é a única pessoa, é sempre uma pessoa que não faz bem as coisas, tudo é contra esta pessoa. Então já não estamos perante a resolução de um determinado conflito, mas sim a preposição de uma pessoa como sendo ela disfuncional e acabamos naturalmente com a saúde mental desta pessoa. E Xuxong, algumas das famílias chegam mesmo a traçar um perfil de marido. Olha, os maridos são assim, eles são violentos. Inclusive, se eu, como sua mãe, tivesse abandonado seu pai, você não existiria. E se você sair deste, vai passar a vida a casar. E a mulher para e pensa, eu vou ficar então aqui. Como é que se deve olhar para isto? De forma que a mulher também compreenda que a vida tem que seguir, mas já se traçou um quadro de que isto é assim. Talvez eu vou falar uma coisa aqui que vai escandalizar a sociedade, não é? Mas é necessário que a gente fale isso para as pessoas ouvirem. Um pai que chega ao ponto de dar esse tipo de conselho para seu filho ou para sua filha, pedindo que ela permaneça num ambiente conflituoso em que ela não tem paz. Então esse pai não ama a sua filha. Este é o primeiro pressuposto. Não existe amor, porque o amor protege, o amor cria condições para que a outra parte esteja boa. Então esse conceito de que eu cresci assim, fui violentado, é uma reprodução da cultura de violência. Isso acontece não apenas no casamento, mesmo na escola. Os filhos, para poder aprender, eles fizeram o quê? Foram violentados e nós também crescemos assim. Por isso que você também tem que aguentar. Só que o que nós esquecemos é uma premissa
tão importante de que a sociedade ela é dinâmica. Os modelos educativos que nós usamos antigamente podem não funcionar hoje, porque os momentos são outros. A forma de pensar mudou, a forma de sentir também tem mudado constantemente. Portanto, não faz nenhum sentido que nós continuemos a usar, porque, olha, eu levei porrada, usando a expressão mais clara, e portanto, para você também permanecer no lar, terá que usar porrada. Um exemplo mais específico para poder exemplificar isso. Podia ser, antigamente, normal um homem ter mais de 2 mulheres. E até a mulher incentivar que o marido tenha mais de um homem. Mas isto não funciona muito hoje. Por quê? A sociedade ela é muito dinâmica e ela muda constantemente. Então nós temos que estar aptos para entender que este modelo de educação para as filhas, para as meninas, não funciona mais. Assim como mudar o modelo, porque aqui temos que falar tudo nas partes. Assim como mudar o modelo de educar os filhos para não exteriorizar mais os sentimentos, não ter a capacidade de se comunicar o que sentem, porque o que leva os homens muitos a cometer violência, esta dificuldade de expressar ou exteriorizar os seus sentimentos, falar como se sente com a outra pessoa. Então sempre recorre à violência como método de resolução dos seus problemas. E há situações em que há filhos, como este caso que vimos antes, mas já vamos poder desenvolver essa questão, porque é importante compreender, existindo filhos, há momentos em que as mulheres dizem só estou naquele relacionamento por causa dos meus filhos, não tenho outra saída, preciso de continuar lá em nome do crescimento dos meus filhos. Vamos discutir sobre isso e também sobre o que poderá acontecer com essas crianças, que caminho deverá seguir, por forma que essas crianças que testemunharam essa morte bárbara ali possam crescer com saúde. O momento é intervalo e eu colocava aqui a questão ao nosso convidado psicólogo Camilo Chong. Com relação às crianças, antes de olharmos para este caso específico dessas 2 menores que ficaram, e falávamos aqui em off, a situação das crianças em casa, o João que vai sendo encorajado de quando em vez a violentar na irmã. Isto pode ou não ter impacto no futuro? Este João pode ou não vir a pegar essas lições transmitidas ali em casa para humilhar a sua esposa, para violentar a sua esposa? A educação é base para todo tipo de comportamento. A forma como nos comportamos hoje é porque, de alguma forma, nós tivemos uma forma de educação logo nos primeiros anos de vida. Sobretudo a partir dos 5 anos, não é? Quando começa a se formar a nossa personalidade. Portanto, a forma como nos relacionamos com as mulheres, com o trabalho, tudo quanto nos rodeia, tem uma base forte na primeira infância. Então, o que acontece na primeira infância, como comentava no intervalo, é o seguinte: quando o homem comete uma violência contra a sua irmã mais nova, os pais costumam dizer o quê? Ele é homem. E não encorajam, por exemplo, a menina a revidar ou a responder à violência, porque ele é homem. Então, passa-se uma ideia de que o homem é um ele todo-poderoso, de poder, de força, e ele é dominante. Portanto, é este domínio que vai crescendo dentro dele até no dia que ele conhece uma parceira e vai querer replicar este modelo educativo que ele aprendeu em casa, de sempre, necessariamente que estiver com a mulher, ele sempre é o ser supremo. Então, é justamente essa relação significativa que podemos fazer em relação aos modelos educativos de infância com a vida adulta. Mas mais que isso, só para dar um outro exemplo mais específico aqui, para perceber até que ponto a forma como educamos pode trazer um perigo eminente. Veja, por exemplo, a noite é do quê? É dos rapazes. E as meninas não podem. Numa casa em que tem duas crianças, vamos lá, 2 adolescentes com a mesma idade, o homem pode voltar 21 horas, mas a menina não pode voltar 21 horas, não é? E a justificativa sempre é que ele é homem. Então, é preciso que se entenda o que significa que ele é homem. E que pessoa está-se a preparar. Que pessoa está-se a preparar quando nós dizemos que ele é homem. Estamos a dizer que ele não tem limites, que ele não tem fragilidades, que ele não pode passar por perigos, que ele é sempre forte. Portanto, é fundamental que nós comecemos a fazer uma desconstrução desse tipo de pensamento, porque só vai trazer cada vez mais cultura de violência dentro dos nossos lares. Está a dizer, por outras palavras, caríssimo, que o que acabamos assistindo hoje, essa violência toda, é também resultado, quer dizer, não é um resultado isolado desta pessoa, é aquilo que a sociedade preparou, é a educação que essa pessoa teve, não é um fato isolado.
Não tem nenhum comportamento que é um fato isolado, não é? Claramente que quando acontece o assunto, nós vamos criminalizar a pessoa que fez. Sim. Mas também temos que aceitar que, como sociedade, historicamente, nós carregamos uma responsabilidade. Porque a forma como os homens se comportam hoje não se trata de uma prerrogativa deles. Trata-se de um conjunto de construto que nós fomos trazendo não apenas dentro da família, mas também na igreja, nas escolas, em qualquer outro sistema onde este homem tem passado. Então, há um modelo educativo que nós passamos que sempre é de representação do quê? De poder e força contra a outra parte. Portanto, é fundamental que se perceba que nós, como sociedade, é que construímos a cultura de violência. Em que momento? Quando nós fazemos esse jogo, toda vez que nós, por exemplo, normalizamos um caso de violência, toda vez que a gente diz que, olha, quando uma mulher bate, um homem bate na mulher, é um problema. E quando uma mulher, por exemplo, bate no homem, é um escândalo muito grande. Nós assistimos um momento em que passamos, não muito distante, não que isto seja normal, não é? Mas só para nos elucidar até onde nós pensamos sobre este assunto. Passamos um momento em que foi bem noticiado aqui no Balanço Geral, casos de mulheres que queimaram seus maridos, não é? Queimaram seus maridos. Mas o que é que nós não paramos para analisar? Não paramos para analisar por que essas mulheres chegaram até esse ponto de fazer isto. O que nós mais fizemos naquele momento é julgar a atitude daquelas mulheres, não é? Sem necessariamente procurar saber o que é que motiva uma mulher a chegar ao ponto de tirar a vida de outra pessoa. Mas mais que isso ainda, a coisa que eu acho que é mais interessante aqui é que temos tantos casos de homens violando mulheres, matando mulheres, que nós não escandalizamos. Mas quando já é outra parte, aí já vira um grande escândalo. Então, tudo isso indica com formas evidentes que, apesar de sermos todos seres humanos, temos um tratamento diferente quando se trata de aspectos ligados à convivência, existência humana e também a nossa relação com os outros. Muito bem, já entrando neste caso da província de Maputo, eu vou começar aqui pela questão de porte e uso de arma de fogo. Este homem, oficial da polícia, ele tinha acesso à arma. Recebemos inclusive alguns depoimentos, algumas indicações de que esses episódios de violência e com o chamamento da arma ali não foi propriamente novo, tendo-se encontrado outras respostas, melhores respostas, noutras ocasiões. Esta questão do acesso à arma de fogo é momento de também se repensar nisto. Concordo plenamente que estamos num momento de repensar. Eu comentava aqui contigo no intervalo que o porte de arma de fogo, ela não pode ser automática. Sim. Existe um processo que antecede esta entrega de arma de fogo para o uso pelo profissional da polícia. Este processo nós chamamos de avaliação psicológica para porte de arma, em que qualquer tipo de policial, antes de ter a arma, se avalia a sua personalidade, não é? Para se determinar, por exemplo, qual é o estilo dele, se ele não tem uma psicopatologia ou uma doença mental que facilmente pode recorrer ao uso desta arma quando estiver numa tensão, seja ela familiar ou mesmo no ambiente de trabalho. Então, é fundamental que se faça essa avaliação. Tem que se fazer essa avaliação psicológica para se determinar, por exemplo, como é que ele lida com os problemas do dia a dia, com os conflitos, com as tensões emocionais. Por quê? O trabalho da polícia envolve muita exposição a problemas. Então, este indivíduo tem que certificar-se que ele tem habilidades não apenas físicas, mas tem, acima de tudo, habilidades emocionais, por exemplo, autocontrole, capacidade de negociação, antes de recorrer à violência. Então, tem que naturalmente se avaliar bem essa questão, que isto é feito por testes específicos que fazem na psicologia, não é? E eu acredito que é um momento mais que necessário para dentro da nossa polícia introduzir muito bem esta área de psicologia para poder avaliar bem qualquer tipo de pessoa que vai. O que é que nós temos hoje? Temos policiais que tentam fazer seu trabalho. Às vezes não têm culpa pelas coisas que fazem. Simplesmente não tiveram um preparo suficiente para lidar com aquilo. Mas não é só uma questão da avaliação psicológica para a porte de arma. A outra coisa que é extremamente fundamental ainda é a assistência psicológica desses policiais. Vou dizer por quê. Se um policial sai hoje, vai cometer um crime, está exposto a um comportamento de risco. Ou vai assistir um crime.
De repente, naquele crime acontece uma confusão, por uma razão qualquer, há uma bala que vai saindo, não é isso? E alguém que fica ferido ou morre alguém. Homicídio, alguém morreu. E a exposição à morte já leva a uma certa tensão emocional por parte do policial, que ele pode carregar esta tensão fora do ambiente de trabalho para a sua casa. Então, muitos policiais que nos assistem sabem muito bem o que eu estou a dizer. Boa parte dos policiais, não todos, tem alguns que não fazem isso, temos que reconhecer. Boa parte dos policiais acabam se envolvendo, por exemplo, em consumo de drogas, substâncias psicoativas. Por quê? Por causa do estilo de trabalho que eles têm exercido. Então, se você não tem alguém onde possa se esvaziar, possa ter uma terapia, para poder aliviar a tensão constantemente, claramente que você sempre vai procurar mecanismos de fuga. Só que esses mecanismos de fuga podem não ser saudáveis, que é o caso, por exemplo, de recorrer à violência, é o caso de recorrer a substâncias psicoativas que levam a doenças mentais, levam a depressões, levam a violência recorrente dentro da família. Então, este é um quadro que eu acho que tem que se analisar e se desenvolver muito bem dentro da corporação. Pode ser que, em algum momento, situações do fórum laboral tenham implicações em casa. Sim, sim. E aí é vice-versa. Porque nós somos um sistema. A forma como nós lidamos com o trabalho vai influenciar diretamente na forma como vamos lidar com a nossa família. Um colaborador da Miramar doente vai adoecer a sua família. E se tem uma empregada, vai adoecer a empregada vai adoecer também a família dela. Então, isto é um sistema. Então, é importante que nós entendamos que o policial, quando não está dentro daquela farda, é um ser humano que tem emoções, tem medos, tem frustrações, tem dificuldades. Então, dentro deste ser humano, temos que encontrar formas de encaixar este bem-estar dele para que ele possa exercer a sua tarefa com mais saúde. E aí nós vamos diminuir os acidentes laborais, não é que acontecem muito na corporação, mas acima de tudo vamos também permitir que ele seja um cidadão do bem. Pois, e tocando esse aspecto, para este crime bárbaro, fala-se que tudo partiu de um processo que, enfim, inclusive não me parece muito adequado que seja uma rapariga de 12 anos a fazer lavagem do carro. Este argumento, lavagem do carro porque não saía água, será que podemos compreendê-lo como bastante para, de repente, isso ter uma repercussão tão gigantesca quanto esta? Eu acredito que a lavagem do carro, como tal, não seria, não podemos isolar este fato como sendo o motivador deste problema todo onde nos encontramos. A verdade, para mim, é que existe um antecedente histórico, não é? Que tem que ser profundamente investigado, não é? Não porque vamos resolver ou devolver a vida dessas pessoas, mas talvez isso irá servir, não é, de um aprendizado para outros também que estão dentro deste trabalho. Então, eu acho que existe um processo histórico por parte deste policial e desta relação, não é? Em que tem que se investigar com mais profundidade, não é? Para se chegar, por exemplo, a conclusões mais efetivas sobre o que é que realmente teria motivado o cometimento daquele ato bárbaro dentro do contexto familiar. Agora, que seja um caso isolado, eu não acredito muito. Mas existiram elementos, podem ser este consumo de substâncias, temos que saber em que momento ele era violento, com que justificativas usava a violência, por que ele usava esta violência e quais são, naturalmente, as formas como a mulher, ao longo do tempo, ia lidando com essa violência recorrente dentro do lar. Então, respondendo essas questões, nós podemos chegar a uma conclusão mais exaustiva. Neste momento, aquele momento, somente eu acho, para mim, foi um momento de explosão, não é? De explosão. E vamos olhar daqui a pouco, Chong, para a questão do acompanhamento dessas crianças, o fato também de se acreditar que as crianças podem ser o fator de permanência num casamento, embora turbulento, mas nessa altura vamos então a essas duas questões. Há duas crianças envolvidas nisto, uma de 3 anitos e outra de 12. Essas crianças perderam os pais num crime bárbaro. O que é que se pode fazer por essas alturas, por forma que este acontecimento não perturbe muito as crianças e não condicione o seu futuro? A primeira coisa que tem que ser bem esclarecida é que quando se trata desse tipo de eventos, nós chamamos de eventos traumáticos, não é? Por causa do impacto que tem na vida desta criança
existem um conjunto de sintomatologias ou psicopatologias que podem surgir, que é a questão, numa primeira fase, da ansiedade infantil, da depressão infantil e da própria trauma, não é? Ou do próprio trauma. Nesse contexto, será fundamental que possa haver uma assistência para poder evitar que este evento possa ter, vamos lá, uma progressão muito grande ao ponto de impedir a saúde mental desta criança agora e no futuro. Então, este é o primeiro elemento. O segundo elemento é que essas coisas que nós estamos a mencionar, a depressão infantil, assim como os traumas e a ansiedade infantil, pode levar essas crianças a terem dificuldades, por exemplo, a nível social, dificuldade de se conectar com outras crianças ou com os adultos, pode trazer impacto a nível educacional, então essas crianças podem ter regressão na aprendizagem, pode trazer problemas a nível do sono, as crianças podem ter dificuldade de dormir, então são várias coisas que podem acontecer justamente por causa desse comportamento. Por isso que é fundamental que exista, neste momento, assistência psicológica, não é, para essas crianças. Mais que isso, será fundamental também a assistência social. Por quê? As crianças perderam os dois parentes, não é? Os seus pais. Tem outros parentes, claramente. Então, será fundamental que a assistência social consiga restabelecer aquilo que nós chamamos de grupos de suporte primário, que são pessoas que, logo que acontece esse assunto, estarão disponíveis para poder suprir as necessidades básicas dessas crianças. Necessidade de habitação, necessidade de saúde, de educação, e isto tudo, sobretudo a necessidade psicológica, não é? O amparo. Então, vai ser necessário que haja uma assistência social em que se identifica uma rede de proteção dessa criança dentro do contexto familiar para que possa suprir as necessidades dessa criança. Neste momento, não é hora, por exemplo, de buscar-se os culpados, não é? Sim. Porque as crianças são vítimas do processo, são vítimas desse tudo que aconteceu. Então, será fundamental que tanto, por exemplo, a família da esposa ou a família do marido olhe para as crianças não como um problema, não é? Porque eles não são um problema, mas sim são mais vítimas que precisam se encontrar soluções para poder suprir as necessidades dessas crianças. Então, este eu acho que é o primeiro, é o primeiro elemento, é a primeira coisa que tem que ser feita neste momento. Retive umas palavras da criança de 12 anos, que ela diz que uma das últimas palavras da mãe foram essas: ora, se acontecer alguma coisa comigo, estava a pressentir a mãe, se acontecer alguma coisa de errado comigo, por favor, continue a estudar e faça com que a sua irmã também estude, lute pela escola. Como é que esta criança, neste momento, gera essas palavras? Como é que ela deverá continuar com essas palavras que foram deixadas pela mãe? Bom, não deixam de ser palavras, apesar de ser motivadoras, mas elas também carregam um cunho de dor, não é? Sim. Porque sempre que esta criança associar esta fala da mãe com o cenário, vai ser muito difícil lidar com isso. Por isso que na assistência psicológica, essa criança deverá, por exemplo, se abrir na percepção dela, entender o que aquilo significa, não é? E encontrar uma forma de dar um significado menos doloroso à fala da mãe. Porque esta fala que a mãe dá antes da sua morte, ela pode seguir esta criança pelo resto da sua vida, até ter um impacto direto na vida dela adulta. Então é preciso que se possa encontrar aqui mecanismos, não é, de traduzir esta fala de uma forma menos agressiva para a criança, não que a mãe tinha intenção, mas que por causa do evento todo, a fala também acaba sendo um pouco dolorosa para a criança. Tem que se encontrar um meio termo para isso. Por outro lado, traz aqui aquela responsabilidade, não é, que pode de alguma forma, vamos lá, permitir que esta criança, ao crescer, não viva mais por ela, não é? Começa a viver somente pela sua irmã. Que isto também é um risco, porque a partir do momento que ele vai se anular, esta criança vai se anular 12 anos para cuidar da outra, não vai conseguir cuidar da outra. Para cuidar da outra é fundamental que esta criança também esteja bem. E mais importante ainda, nessa fase, a criança não está em condições de ser cuidador de outra criança. Então, não pode logo a priori crescer ou ter esta responsabilidade para com aquela criança. Por isso que chama a responsabilidade, passa a opção
do resto da sociedade, ou seja, dos familiares, para que possam tomar a dianteira e permitir que esta criança não seja retirada da sua infância. As crianças têm direito a isto e é isto que deve acontecer. E falávamos também de algo que de forma recorrente temos ouvido na sociedade, argumentos do gênero: eu não posso sair porque preciso de salvar ali, portanto, este casamento está dependente das crianças. Eu estou neste casamento porque tenho filhos. Se eu for a sair, tudo isto vai arruinar. Como é que olha, em jeito de últimas considerações, para esta questão? Bom, em jeito de últimas considerações, eu diria que os filhos não podem ser instrumentalizados. Filhos são pessoas com vida própria. A mãe é uma pessoa com vida própria. O pai é uma pessoa com vida própria. E eles decidiram se casar não talvez pelos filhos, porque esses filhos já até não existiam. Eles foram existindo durante o casamento. Então, às vezes, repito, é muito importante, pode ser necessário que esses pais se separem pelo bem dos filhos. Muitos casais que dizem, muitas mulheres que dizem, não vou sair aqui por causa dos filhos, acabam prejudicando as crianças. Por quê? As crianças assistem violência recorrente, assistem um pai, por exemplo, que fica uma semana sem voltar de casa, tem que lidar com a ausência do pai sem saber porquê. Então, às vezes pode ser fundamental, muito fundamental, esta separação pelo bem dos filhos. Entender que a separação do casal não significará necessariamente a separação também dos filhos. Os filhos não se separam de seus pais. Vai-se criar aqui um modelo educativo em que irá permitir que o filho, quando necessário, esteja em casa da mãe, casa do pai, aquilo que se decidir. Mas tudo sempre salvaguardando os interesses da criança. Então, nenhuma mulher tem que ficar no casamento por causa dos filhos, porque o casamento não é para os filhos, é pela partilha de emoções, de coisas boas entre marido e esposa.